O que acontece? Foi apresentado um modelo ontem, né? E esse modelo ainda vai passar por mais ajustes e tudo mais, lá no evento da CBF. A versão final aí do modelo, né, que vai ser apresentada aos clubes será no dia 26 de novembro, tá? Uma ideia de fair play financeiro. O que a gente tem que abordar aqui? Que a implementação desse fair play ela vai ser feita de forma gradual, tá? Até 2029, 2025 a 2029, os clubes deverão limitar as despesas com remuneração e amortização de atletas a no máximo 70% da sua receita total. E o nível de endividamento de curto prazo, tá? Não é dívida de médio, longo, é dívida de curto prazo, não pode ultrapassar 45% da receita do clube. Essas regras serão aplicadas integralmente a partir de 2029, mas a partir de abril de 2026 haverá um controle mais rigoroso aí por parte da CBF. E aí eles já colocaram ali algumas ideias de punições, por exemplo, que seria advertência, multa, retenção de receitas, o transfer ban, né, a proibição de registrar novos atletas, aí em casos mais graves, deduções de pontos e até rebaixamento. Pelo que vocês tiveram acesso, assim, dessa primeira ideia e tudo mais, o prazo de adaptação dos clubes, parece uma boa o fair play financeiro no Brasil? Ô, Caramujo, até começando aí, eu vi muita gente me marcando, né, nessa questão, e o Cruzeiro está representado nessa conversa do fair play financeiro, né, e está de olho, claro, em todos os movimentos, né. Essa questão aí da RJ, eu acho que tem que tomar cuidado, porque ainda não tem nada oficializado, né, e os clubes vão discutir, vão acertar tudo, e como que isso precisa acontecer, né? Tipo, para mim, o que não faz sentido clubes que estão na RJ, mas isso é um cenário de 3 anos para trás, né? Qual é esse critério? Há clubes que vão entrar em RJ, ok, né? Clubes que já estão, se for assim, então vamos voltar 15 anos para trás, né? Clubes que estavam quebrados e tiveram outras ajudas aí, precisam ter que isso? Qual critério é esse, né? A preocupação é o quê? É para atingir o Cruzeiro? Ô Samuca, não, o que eu conheci e pelo que a gente tem de modelo de outros países, tipo assim, na Inglaterra, quando um clube entra em recuperação judicial, né, que ele basicamente admite que não tem condição de controlar as finanças dele, de pagar as dívidas, ele tem uma perda de pontos imediata, assim, já tem uma perda de pontos, e aí ele entra naquele processo de administração, né, sob um profissional que não é ligado ao clube e tudo mais. Agora, no caso do Cruzeiro, ele já fez a recuperação judicial no passado e ele já fez a readequação das dívidas. Eu acho que o Cruzeiro ele nem seria afetado por essa questão, porque as dívidas dele já são dívidas de longo prazo, né? Sim, então, isso que eu tô falando, cara, amor, é porque a gente tá... Se afetar o Cruzeiro, que entrou em recuperação judicial há 3 anos, aí que fair play é esse? Não faz sentido, exatamente. Nenhum sentido. Aí é mais uma coisa para entrar, tipo, um clube. Vamos pegar um exemplo do Corinthians, que é um clube que está sendo muito mal administrado. Né? A partir de agora. Isso, exatamente. Entrar em recuperação judicial durante a vigência do fair play, enquanto já existem as regras. O que aconteceu no passado não tem como voltar, porque aí você está simplesmente querendo beneficiar alguns, né? Enfim. Mas assim, como o Samuel bem pontuou, né, gente? É uma questão que está sendo debatida ainda, não entrou nada em vigor, e se for aprovado e tudo mais, vai ser uma coisa gradual, tá? Mas, Caio e Amanda, vocês tiveram tempo ali de dar uma analisada nessa lógica? Sim, Emerson, dei uma lida e, no geral, o modelo me agradou. Essa questão da RJ eu também já pensava assim, como o Samuca colocou, não vi o menor sentido do Cruzeiro entrar nessa, né? Até analisando outros modelos. Mas, enfim, vamos ver como que vai ocorrer essa adaptação, porque a CBF já deixou muito claro que está se espelhando no modelo que ocorre nas 5 grandes ligas europeias, mas que vão ocorrer adaptações de acordo com a realidade do futebol brasileiro. Tem sempre aquela dúvida também a respeito da questão do aporte, né? Como isso vai funcionar, porque em muitos desses locais que a CBF está se espelhando,
pode se configurar como um doping financeiro, o aporte, dependendo da forma como ocorre, então que a gente fique de olho quanto a isso. Mas essa questão, por exemplo, do endividamento a curto prazo não poder ultrapassar 45% da receita, acho muito válido. Me parece que os clubes vão poder gastar no máximo de acordo com 70% da receita, o que é válido, né? E aí a gente está falando 70% da receita do futebol. Agora, realmente, quem for entrar em processo de RJ, de recuperação judicial, vai sofrer um pouquinho mais, porque, pelo que a CBF colocou, as folhas salariais vão ser limitadas e também vai ter uma limitação forte em termos de contratações, né? As contratações vão ter que ser de acordo com o número de vendas, o número em termos de valores, aí vai ter que ser igual ou inferior. Lembrando muito o que ocorre em La Liga, né? O Barcelona há anos já sofre muito com isso, na famosa regra do 1 para 1, né? Se você não consegue vender determinado jogador por um valor, não pode comprar também pelo mesmo valor, enfim. Mas aí é um cenário que, pelo que eu entendi, o Cruzeiro não se enquadra. O que a gente espera é que isso seja esclarecido da melhor maneira possível. Tem o dia 26, vale a gente ficar muito atento. Tem o ponto também de que vai ter um prazo para adaptação, né? Pelo que a CBF colocou, o fair play financeiro já vai começar a ser aplicado em janeiro do ano que vem, já tendo aí algumas coisas em vista para abril de 2026, mas vai ocorrer tudo de uma forma gradual, para ser finalizado mesmo em 2029. Eu acho que esse prazo para os clubes entenderem o processo do fair play financeiro é interessante para que tudo venha a funcionar da melhor maneira, né? E a gente espera que o fair play financeiro possa ser justo, possa ser transparente, possa ser eficaz, para que a gente veja um futebol brasileiro funcionando de maneira mais saudável. Eu acho que a CBF vai ter... sai pra lá, Cadu. A CBF vai ter que ter muito cuidado, né? Primeiro, para trazer para a nossa realidade, mesmo se inspirando nessas grandes ligas. E um outro cuidado é de individualizar também as questões dos clubes que, né, hoje fazem movimentos diferentes, e citando até o movimento que o Cruzeiro fez recentemente, né? Com relação a tudo que envolve a ideia do Cruzeiro, com relação aos pagamentos, né, que precisa ser feitos. Então, acho que a gente tem que prezar por esses cuidados. Não dá para colocar todo mundo no mesmo balaio e acreditar que dessa forma a gente vai fazer um futebol mais justo, um futebol mais honesto. Mas a ideia, pelo menos pelo que foi mostrado assim inicialmente, eu gosto, né? É claro que o ponto principal é ter menos desigualdade entre os clubes, e isso vai gerar também mais competitividade nacional, e eu acho que é uma boa maneira da gente proteger o futebol como um todo, né? A gente tem visto aí os clubes cada vez mais entrando em colapso financeiro, muito por conta da irresponsabilidade na hora de gerir esses clubes, né? Sejam eles menos ou mais tradicionais do nosso futebol. Então, a ideia é que possa ser benéfico, mas, volto a dizer, precisa ser individualizado e ter muito cuidado na hora de se implantar o fair play aqui no Brasil. Sim. Eu acho que, como lógica, assim, é muito necessário, viu, gente? Não adianta a gente ficar assim, não, mas vamos criar o fair play agora que o Cruzeiro está recebendo os aportes do Pedro. Em algum momento, o fair play financeiro precisa ser colocado no Brasil, até por casos como o do Botafogo, que a gente viu recentemente, né? O John Textor trazendo jogadores para o Brasil, aí contratava esses caras e mandava eles para a Europa, lá para o Lyon, quando ele tinha poder lá, né? Mandava o cara por empréstimo ou negociava, né? Dentro dessas multipropriedades de clubes e tudo mais, precisava ter um fair play financeiro que principalmente evita que os clubes quebrem, tá? A ideia do fair play é essa. E quando a gente olha para exemplos, tipo o Cuiabá, né? A gente citou aqui do Denilson lá, tá jogando a Série B. O Cuiabá foi rebaixado e o Corinthians jogando com o Ranieri, o jogador que eles compraram, não pagaram. O Atlético Mineiro não pagou o Daverson, que já vendeu depois, já negociou, já tá lá no Fortaleza. Então, assim, os clubes brasileiros, eles têm uma lógica de
o calote, digamos assim, ele foi normalizado, e na ideia do fair play financeiro é bloquear isso também. Se você não está pagando sua dívida aqui, você não pode registrar o atleta. E eu acho que seria muito importante ter algum dispositivo dessa forma, tá? Isso seria muito mais facilitado se os clubes se organizassem e constituíssem uma liga, né? Porque aí você consegue fazer isso de forma muito mais inteligente e sem precisar da CBF. Eu acho que os clubes eles ficam muito dependentes da CBF, que é uma instituição com inúmeros problemas, sabe? É uma instituição a mais. Só que o fair play financeiro é uma boa, com prazo para adequação assim também, até porque o Cruzeiro tem uma tendência a subir gradualmente a sua arrecadação a cada ano. A gente de volta a Libertadores, a gente vai arrecadar mais, a gente, daqui a pouco o Cruzeiro vai fazer alguma grande venda. Não sei se é o Caio Jorge, se é o Cauã Prats, mas podem ter certeza, o Cruzeiro vai fazer grandes vendas, como o Palmeiras e Flamengo já fazem também. Então é isso, o Cruzeiro daqui a pouco, ele vai estar em condição de investir bastante, sem depender tanto do Pedro, e isso é bom para o futebol brasileiro como uma lógica para manutenção, para sequência. Então, assim, não é ruim o fair play financeiro. E não vai afetar só o Cruzeiro, não, tá? Por mais que a ideia seja essa, o fair play não funciona assim. Ele funciona com o clube só podendo gastar dentro do que arrecada. E tem tempo para adequação. A gente vai chegar bem lá, não precisa se preocupar, até porque ainda não tem nada concluído, é algo que está sendo debatido.